Oi, Andresa. Oi, Josi. Bom dia, sejam bem-vindos. Que felicidade ter vocês aqui com a gente. Tô aguardando a Ellen da Humanos, tá? A gente tinha entrado no dela, mas a minha tela estava congelada, então a gente inverteu. Tô aguardando ela entrar por aqui. Só um minutinho, gente. Gente, tô aguardando a Ellen, tá? A entrada, Humanos, pra gente conectar aqui, pra gente iniciar. Tô bem feliz de vocês estarem com a gente. Oi, Thaís. Oi, Mari. Ah, agora sim! Sim, agora deu certo. Agora deu certo, Alzinha. Agora estamos te vendo, porque não estava ninguém te vendo, viu? E é muito importante a gente ver. Com certeza. Que Tá bom que deu certo. certo. Fico muito Ah, feliz. é. Eu também estou muito feliz, viu, de ter você aqui com a gente, falando desse tema. Eu tenho certeza que é um assunto muito importante, né, Alzinha? A gente vai falar sobre isso. Nós estamos vivendo, né, num momento onde as pessoas estão de certa forma, perdendo o controle, né, emocional, no sentido de não conseguir ter esse controle, né, algo que vem externamente. Então, andam com muita ansiedade, com medos instantâneos, né? Então, é muito importante a gente entender todo esse contexto e, principalmente, né, perceber o que a análise transacional pode contribuir para esse momento, né? Então, Exatamente. antes de passar a palavra, exatamente. Antes de passar a palavra para você, eu queria que você, enfim, da gente aprofundar, né, nesse conteúdo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua relação com a análise transacional, por que você escolheu, né, esse Uhum. tema tão importante dentro da sua carreira e o que esse tema pode contribuir, né, com todos nós. Tá certo. Primeiro eu quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, todos. É uma alegria para mim falar da AT, porque eu amo de paixão. A minha relação com a AT é desde 2015, quando eu conheci, fiz o curso de introdução, eu me apaixonei, e aí depois eu fiz a formação, e hoje eu tenho a AT não só como teoria, mas uma filosofia de vida que norteia tanto a minha vida pessoal como a minha vida profissional, né? Então, estou bem feliz de ter a oportunidade de falar desse tema. Como você disse, Ellen, a gente está vivendo um cenário, né, que a gente nunca vivenciou. Então, as pessoas estão com muito medo, estão ansiosas, né? A gente não sabe quando que a situação vai normalizar ou se vai normalizar. A gente já falou hoje do novo normal, né? Então, assim, para buscar o equilíbrio, né? O primeiro ponto importante é a gente entender como é que a gente funciona, quais são os nossos padrões, né? Então, a Sim. análise transacional, nesse sentido, ela apoia muito nesse contexto aí do autoconhecimento, né? Então, Uhum, uhum, é fundamental a gente entender como é que a gente funciona, para a gente saber, então, como é que a gente pode regular, como a gente pode mudar algum padrão que não está legal, né? Como é que a gente pode uhum, administrar, vamos dizer assim, melhor esse medo, melhor essa ansiedade, né? uhum. Até porque a gente está falando de autoconhecimento, né? Então,
Existem várias outras abordagens, né, Osiane, onde a gente pode se fortalecer, se conhecer mais nesse sentido. E quando a gente fala da análise transacional, eu sei que você vai aprofundar, né, nessa questão, mas é importante a gente entender o autoconhecimento não só relacionado a nós mesmos, né, não só a nós, mas entender as relações, né, ainda mais nesse momento atual, o quanto é importante a gente estar mais próximo, quanto é importante a gente se fortalecer, né, se conectar cada vez mais, e a análise transacional traz isso, né? Então, o que é, na verdade, né, a análise transacional? Fala aí pra gente, né? Conta pra gente. Tá. Bom, Ellen, a análise transacional é uma teoria da psicologia, né? Uma teoria do comportamento humano, é uma filosofia de vida também. O Eric Berne, que é um psiquiatra canadense, ele desenvolveu essa teoria lá na década de 50. Então, é uma teoria que ele, quando criou, ele pensou muito nas relações, como você disse, né? É uma teoria muito objetiva, é uma teoria muito prática. Ele observou muito, então, assim, como a gente interage, né? Então, ela é uma psicologia tanto individual, quando a gente olha para dentro de si, mas também uma psicologia social, a minha relação com o outro, né? Como é que é esse meu padrão, então, e quais são os resultados que eu tenho na minha comunicação, na minha relação com o outro. Então, eu gosto muito porque ela é muito prática, ela é muito objetiva e ela é muito didática, né? Uma criança de 7, enfim, né? A gente conversando com ela, ela vai entender os termos da AT, porque o Eric Berne, ele falou que não faz sentido a gente usar jargões, termos muito rebuscados, para uma pessoa se ela não está entendendo, né? Então, ela precisa ter uma linguagem prática, apesar da profundidade da AT. É bem importante a gente falar isso, né? Porque a AT é uma teoria muito profunda, ela combina com todas as outras teorias da psicologia, mas um dos diferenciais dela é que ela tem uma linguagem muito acessível, muito simples, né? Então, ela é simples sem ser simplista. Entendi. E é importante reforçar dentro do que você está trazendo, né, Osiane? Porque aqui nós temos, estou vendo aqui, né, as pessoas participando, quem está aqui na live, muitos profissionais da área de RH, né, mas é importante a gente trazer esse tema mais amplo, né, porque quando a gente fala de análise transacional é para a vida, né, não simplesmente no seu ambiente organizacional, né, então olhar isso como um todo, entender que serve, né, faz sentido para qualquer ser humano, não é isso? Exatamente. Então, assim, independente da área que eu trabalho, da área que eu atuo, é um conhecimento para a vida, para as relações. A gente interage com pessoas o tempo todo, né? A gente é um ser social. Então, a AT, ela vai nos ajudar em todos os aspectos da nossa vida, né? Seja pessoal, seja profissional, seja independente da profissão que eu escolher, então ela vai me apoiar. Legal. E como que a gente consegue, então? Vai lá, explica pra gente. Como que a gente utiliza a análise transacional na prática? Bom, Ela, então, como eu estava dizendo no início, eu acho que para a gente buscar esse equilíbrio emocional, o primeiro ponto é a gente se conhecer, né? Entender como é que a gente funciona, quais são os nossos padrões, como eu estava dizendo. Então, nesse sentido, a AT, ela tem um conceito que é fundamental quando a gente fala de estudo da personalidade, que é o conceito dos estados do ego, né? O que é os estados do ego? São sistemas coerentes de sentimentos e pensamentos que vão se manifestar num certo padrão de comportamento. Então, assim, a gente conhece um pouco, algumas pessoas conhecem lá os 7 hábitos, né, do Stephen Covey. E ele tem um conceito central que ele fala que é o ciclo ver, fazer, obter. Então, tudo começa com a forma como a gente vê, né? A forma como eu vejo o mundo vai determinar o meu comportamento, que vai determinar o meu resultado. Então, os estados do ego têm uma certa relação, né, com esse ciclo ver, fazer, obter, né, do Stephen Covey. Então, dentro de cada estado do ego, são 3, tem conteúdos e funções muito específicas e muito importantes. Então, assim, é como se dentro de mim existisse 3 pessoas, né? Então, é o estado do ego pai, estado do ego adulto e estado do ego criança. Cada um, como eu disse, com conteúdo e função muito específica que interage dentro da gente de uma maneira muito dinâmica. O Leandro está falando de crenças, né? Bacana, Leandro. Crenças está lá no nosso estado do ego pai. Por quê? O estado do ego pai é o nosso conceito de vida aprendido,
né? É tudo aquilo que foi nos ensinado. Então, quem que nos ensina? Quem são os nossos modelos nos nossos dia a dia, né? São os nossos pais, as nossas figuras parentais, as pessoas que são pessoas de autoridade para nós. Então, onde está as nossas crenças, os nossos valores, os nossos costumes, moral, ética, né? Os julgamentos, preconceitos, né? Então, é isso, o estado ego pai. Além do estado ego pai, tem o estado ego adulto, que a gente fala que é o nosso conceito de vida raciocinado. O adulto é como quando eu lido com essa realidade, né, externa de uma maneira objetiva, de uma maneira lógica, de uma maneira neutra, imparcial, né? E a criança, que é o terceiro estado ego, é o nosso conceito de vida sentido, né? Ela é fruto das nossas emoções autênticas, a criança. Então, como eu sei que eu estou com energia, por exemplo, na criança? Quando eu me comporto assim como eu fazia quando eu era criança, né? E aí, esses três estados do ego, eles interagem de uma maneira muito dinâmica dentro da gente, né? Na nossa personalidade. E, aí, e quando você fala desses estados de ego, Alziane, existe um estado, explica aqui para o pessoal, né? Existe o estado, esse é melhor que o outro. Fala um pouco sobre isso também. Não existe um estado ego melhor que o outro, Ellen. Todos são importantes, dependendo da situação e dependendo do contexto, né? Então, por exemplo, quando a gente fala desse momento que a gente está vivenciando, né, de pandemia, desse cenário atual, a nossa criança, por exemplo, ela está com muita energia em algumas situações, vivenciando medo, vivenciando essa ansiedade, e é importante a gente acolher isso, né? É importante a gente saber que isso vai acontecer, mas eu tenho alguns mecanismos, algumas ferramentas, né, que a AT me ajuda para poder apoiar essa minha criança a ficar mais em equilíbrio, né, mais tranquila, mais segura, vamos dizer assim. Então, assim, cada estado ego tem a sua função, todos são importantes, tá? O que é bacana a gente entender é que dentro de cada estado ego, ele tem as suas subdivisões. Porque primeiro eu falei só do que tem lá dentro de cada estado ego, né? O pai, que é o conceito de vida aprendido, o adulto, que é o conceito de vida raciocinado, e a criança, que é o conceito de vida sentido. Mas cada um vai ter as suas funções. E como que a gente vê essas funções? No dinamismo do nosso dia a dia, na prática, no nosso comportamento, tá? Entendi. Então, assim, é importante a gente entender que não é problema, né? A gente sentir talvez essa ansiedade, esse medo. É até humano, né? Tá ok isso. O problema não é sentir, né? É o que a gente faz com tudo isso, não é isso? Exatamente, porque lá, quando a gente fala de emoções dentro da AT, as emoções, elas são naturais, são algo do ser humano. Então, a gente já nasce, a gente tem toda uma biogenética com essa programação para sentir. Então, é o que eu sentir medo, é o que eu sentir raiva, né? Às vezes a gente tem uma falsa ilusão que assim, eu preciso controlar, né? Não existe esse controle quando a gente fala de emoção, porque ela é natural, ela é do corpo, o meu corpo tá sentindo, né? No começo eu tava com um pouquinho de medo aqui da ferramenta, então assim, minha mão tava gelada, vai adiantar falar, mão, não fica gelada, né? Não existe, porque a emoção, ela é natural, ela como a gente fala assim, que o palco da emoção é o nosso corpo, né? Mas quando a gente fala de AT, o que é importante a gente saber é assim, como é que eu lido com essa emoção, né? Qual que é a maneira mais adequada de eu lidar com isso que eu tô sentindo, né? De acordo com cada estado do ego. Então, às vezes, assim, no adulto, que ele é mais equilibrado, né? Então, por exemplo, se eu tô lá no meu ambiente de trabalho, né? Tive uma discussão com uma pessoa, eu vou sentir raiva. Isso é natural. Mas é ok, né? É ok eu sentir raiva. Porque, assim, teve um estímulo para que acontecesse esse sentimento de raiva. Mas qual que é a melhor maneira de eu lidar com isso? Qual que é a maneira mais assertiva, falando de adulto, né? Porque o adulto, ele é muito assertivo, né? No circuito positivo. Então, assim, eu vou fazer igual meus pais faziam, aí eu estou usando o estado ego pai. Ou eu vou emburrar, igual eu fazia quando eu era criança.
não vou conversar mais com a Uhum. pessoa, ou eu vou chegar para ela e falar assim, olha, isso que aconteceu entre a gente, eu senti um certo, eu fiquei com raiva. Você pode conversar comigo a respeito disso? Eu gostaria muito que a gente resolvesse a nossa situação, porque você é uma pessoa importante para mim. Gosto muito de você, da nossa relação. Então, viu a Uhum. diferença? Uhum. Sim, Então, é um posicionamento mais assertivo, né? exatamente. Então, Uhum. as emoções, elas são fundamentais, né? E aí é Uhum. eu saber a melhor forma de lidar com a situação, né? A emoção que eu estou sentindo naquela situação. E aí o Uhum. adulto ele me ajuda muito nesse sentido. Certo. O Leandro, ele está fazendo uma pergunta aqui para a gente, ó. Temos todos os estados do ego ou cada pessoa tem um estado? Excelente pergunta. Todos nós temos os três estados do ego: pai, adulto e criança, tá? O que que acontece, Leandra, é que existe um conceito chamado catexia. É que em algumas situações a catexia ela vai estar deslocada para algum determinado estado do ego. Então, por exemplo, eu estou aqui super feliz de estar com vocês. Eu estou com energia na minha criança. E ao mesmo tempo, eu estou com muita energia no meu adulto, e vocês também, porque vocês estão captando as informações que eu estou passando. Então, o adulto que colhe essas informações, que lida com a Uhum. realidade de uma maneira objetiva. Então, no momento agora, eu estou com uma energia maior no adulto, né? E vocês provavelmente também, tá? Uhum. Então, assim, temos os três, meu estado ego está aqui, né? Observando também, enfim, meu estado ego pai, né? Mas no momento que está com mais catexia, por exemplo, é o adulto. Então, isso é normal dentro da gente, tá? A gente vai ter os três, Uhum. mas dependendo da situação, a gente vai estar energizando mais um ou outro. Uhum. Certo. E é possível a gente viver os estados ao mesmo tempo, igual nesse momento agora você dizendo, né? O adulto e a criança, né? Sim, Tá ok também, isso é ok. Uhum. ok também. E aí, quando a gente fala de interação, o que que acontece? A gente está falando de estímulo e resposta. Vamos supor que você me dê um estímulo para eu mudar o estado do ego. Eu posso responder de acordo com, então, outro estado do ego. Eu posso sair do adulto, por exemplo, e para a criança, ou para o pai, certo? Porque isso vai se Uhum. dar muito na relação, na interação. Uhum. Uhum. E, Elzian, você comentou, né, no início com relação ao ciclo ver, fazer e obter, né, do Stephen Covey, lá dos Sete Hábitos. E tem muito Sim, a ver quando a gente fala de autoconhecimento, né? Qual que é a sim, relação disso com os estados do ego? Porque no momento que eu vou me posicionar, seja como na figura pai, né, no ego pai, enfim, criança, eu acredito que qualquer comportamento que a gente venha a ter, ele está linkado a essas crenças, né? Aquilo que é mais sim. interno, aquilo que eu trago. Então, eu queria que você falasse, né, um pouco para a gente qual que é a relação disso, né? Independente de qual estado de ego que eu estou usando, né, nesse momento que eu estou me comportando, mas tem muito a ver com aquilo que eu trago, né, enquanto vivência daquilo que eu acredito, não é isso? Os aprendizados, é. Então, assim, Uhum, em relação ao aprendizado, é como eu disse, está relacionado ao estado ego-pai, porque tudo que me foi uhum, ensinado, eu vou introjetando, desde quando eu era lá uhum, criança, né? Aos aninhos, então, uhum, tinha um padrão na família de como se comportar, de que emoções sentir ou não sentir, o que era importante naquela família, né? Então, assim, a gente vai, hoje, na vida adulta, reproduzindo certos padrões de acordo com isso que nos foi ensinado, né? Aquilo que a uhum, gente foi uhum, aprendendo, aquilo que a gente foi treinando a, a replicar, vamos dizer assim, né? Então, esse ciclo uhum, ver, fazer, ter tem muito a ver com isso. A forma como eu fui aprendendo, né? Eu, no meu dia a dia, vou colocando isso em prática. É claro que, por exemplo, o adulto, ele tem uma função muito importante de nos atualizar, né? Então, uhum, o adulto, ele tem muito esse papel de fazer o diálogo, né, com o pai e com a criança. Então, por exemplo, uhum, se a minha criança está com muito medo, excesso de medo, né, o adulto, ele vai me ajudar, assim, buscando informações. Tá, então eu tô com medo de sair na rua por causa do Covid.
Mas, assim, o que que, junto com o meu pai, o adulto, eu posso tranquilizar a minha criança? Ah, então a gente Uhum. já sabe dos cuidados, né? Que se eu precisar sair de casa, é usar máscara, higienizar as mãos, né? Se eu tocar em alguma coisa, manter o distanciamento com as pessoas. Então, isso é o adulto que vai me apoiando e vai trazendo essas informações para tranquilizar mais a minha criança. Então, assim, é Uhum. esse diálogo que precisa acontecer, né? Uhum. Constantemente, né? E, Constantemente, de uma maneira e muito dinâmica. é, é. E eu tô pensando aqui, Osian, nós estamos, né, com muitas pessoas aqui que são profissionais, né, muitos da área de recursos humanos, na área de RH, e a gente tem um cuidado muito especial com pessoas, né? Então, eu queria Sim. que você orientasse, né, eu não sei se seria essa a palavra mais correta, mas o que que a análise transacional, o que que essa abordagem, ela pode trazer para esse profissional de recursos humanos, né, que muitas vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, porque são muitas coisas externas que não está no nosso controle. Mas o Sim. que que o RH hoje consegue, né, apoiar as pessoas, cuidar das pessoas, né? Obviamente, Uhum. primeiro é se autoconhecendo, né? Mas e aí, o que que eu faço? O que que eu posso fazer, né, para contribuir Ótimo. com isso? E aí você falou de um ponto da palavra cuidado, né? Porque a missão do RH Uhum, é essa. De forma assim bem simplificada, é cuidar das pessoas, né? E aí para eu uhum, cuidar do outro, o primeiro ponto é eu me cuidar, é buscar o autocuidado, uhum, me proteger, né? Então assim, por exemplo, quando eu falo da relação com a pandemia, é me cuidar no sentido assim de o que é importante para mim nesse momento, né? Como é que eu vou me uhum, cuidar? Como é que eu vou me nutrir? Lá no Sete Hábitos, no Hábito 7, a gente fala muito disso, né? uhum, Das quatro uhum, dimensões, corpo, coração, mente e espírito. Como é que eu estou me nutrindo nessas quatro uhum, dimensões para eu cuidar do outro? A gente já viu muito uhum, a analogia da máscara, né, no avião. Então, sim, primeiro eu cuido de mim. Eu coloco a máscara em mim para conseguir colocar no outro. Então, o primeiro ponto, Ellen, é esse autocuidado, né? Cuidar uhum, de si, se proteger. Então, assim, o que eu gosto de fazer nesse momento? E aí, integrando os três uhum, estados do ego, né? O estado do ego pai é assim, o que é importante para mim? Quais são as minhas crenças? Quais são os meus valores nesse momento? Né? Qual que é o meu uhum, propósito de vida? Né? Ao cuidar de uhum, outras pessoas, como é que eu posso uhum. vivenciar minha missão nesse momento? Né? Que as pessoas estão com medo, estão ansiosas, né? Então, como é que eu posso apoiar o outro nesse sentido? Me apoiando, me protegendo também, né? Uhum. É, Quando eu falo do adulto, é assim, me manter informada também, porque eu lá na empresa, se alguém me perguntar, a empresa está fazendo teste de Covid, ou no convênio eu posso fazer o teste do Covid, né? Estou dando alguns uhum, exemplos simples, mas assim, colher informações, né? A gente que trabalha com pessoas no RH, por exemplo, a gente tem que estar com muita informação, informação de uhum, qualidade para poder, porque assim, quando eu trago informações também para o outro, falando de estado do ego, eu abaixo um pouco essa ansiedade, esse medo. uhum, uhum, Então, assim, trazer informações também. Então, assim, é integrar, que a gente fala na AT, os três estados do ego, é o adulto integrado. E a criança uhum, também é assim, como é que eu vou desfrutar também desse momento comigo, né? Também. uhum. Que eu gosto de fazer, que me dá prazer, que eu posso fazer nesse momento para nutrir a minha criança. Que as necessidades que eu tenho no momento, Exatamente. sabe, para nutrir. Para eu poder, porque assim, quando eu fico fortalecida, Ellen, eu consigo fortalecer e apoiar o outro. Não tem como. Uhum, Assim, uhum. é uma relação que não adianta. Se eu estou com muito medo, como é que eu vou passar a segurança para o outro? Né? Exatamente. As E, informações, como é que eu vou apoiar o outro lá? Porque, assim, quando a gente está no RH, desculpa, a gente lida com líderes, a gente lida com os nossos clientes internos ali o tempo todo, né? Pessoas uhum, nos procurando, querendo apoio, querendo ajuda. Então, o nosso estado do ego pai protetor, né? Ele precisa estar com muita energia também, junto com o nosso adulto e com a nossa criança também. Nossa criança livre, que a gente uhum. fala, né? Que é a nossa criança autêntica, ela é fruto da espontaneidade, da nossa criatividade, né?
Uhum. E eu acho tão interessante assim o que você está trazendo, Alzian, porque até vai de encontro com uma pergunta que a Ana fez, que eu vou comentar aqui também. Mas quando a gente fala de RH, muitas vezes a gente vem, né, no sentido de sermos heróis, né? Então eu preciso cuidar do outro. E esse papel de cuidado faz parte do nosso propósito. Isso é indiscutível, né? Mas é importante a gente olhar para a gente, porque muitos de nós não olhamos para a gente. Quando você fala de primeiro é comigo, primeiro eu tenho que me autocuidar, né? Primeiro eu tenho Sim, que respeitar aquilo que eu estou sentindo e usar também dessa minha criança, né? Que muitas vezes está com medo, está com receio, às vezes não sabe o que fazer. É a gente primeiro entender isso e aceitar isso, e que a gente também precisa de ajuda, né? A exato. Ana Marli, ela colocou assim: tenho percebido na pandemia um excesso de expectativa do RH. Quem cuida do RH? Né? Excelente pergunta, porque essa expectativa é tanto de nós, com a gente mesmo, e de outras pessoas, né? As empresas, os nossos clientes, enfim. Quem cuida de nós? Então, legal, né? Eu acho que assim, esse primeiro ponto é a gente mesmo buscar esse autocuidado com a gente e também promover esses momentos dentro da equipe, né? Ter essa Uhum, atitude de, às vezes, assim, se não parte do nosso líder, às vezes, vamos entre nós buscar algumas ações pequenas no dia a dia para buscar esse uhum, autocuidado, né? Compartilhar uhum, informações, às vezes fazer uma vídeo onde eu vou trazer uma mensagem positiva, compartilhar um vídeo, enfim, tem várias maneiras onde a gente pode juntos nos fortalecer, né? Então, uhum, assim, uhum, buscar individualmente esse autocuidado, mas eu posso fazer isso também de uma maneira coletiva, né? Eu posso uhum. pedir apoio também, porque é ok também pedir ajuda para o líder, né? Chegar Sim. líder, o que você acha de a gente promover mais momentos de autocuidado entre nós? Né? Porque para a Uhum, gente cuidar do outro, a gente precisa né, tá bem, tá ok. Então, uhum, tem vários caminhos, né, Elia? A gente tem várias opções. Na AT a gente usa muito esse conceito também de opções. Então, assim, uhum, várias maneiras, várias alternativas que a gente tem para lidar com aquela situação, para resolver um problema, enfim, né? Então, a uhum. gente pode buscar individual, mas a gente pode também, no coletivo, fazer isso, que é muito bacana, né? Muita gente está Sim, trabalhando sim. em home office. Então, assim, mesmo em home office, a gente pode fazer vídeo, né? Uhum, Eu vi, assim, uhum, acho que foi no LinkedIn, né? Um líder que mandou, por exemplo, um bolo para casa de uma pessoa. Olha que carinho, olha que cuidado, né? Aí eu vi a pessoa falando, agradecendo esse mimo que recebeu. Olha que, né, a energia do pai protetor desse líder, mostrando o quanto que essa pessoa é importante. Então, assim, tem muitos uhum. gestos que a gente pode fazer, né? É. A E Renata aí entender que falou, cada né? um de nós pode fazer isso, né? Cada um de nós, exatamente, né? Uhum. E muitas vezes a gente acha que cuidar do outro, né, Uzian, é algo muito complexo, né? Como que eu vou cuidar do outro? E às vezes é numa simples Sim, atitude, né? Isso está no ser humano, né? Então, de repente, é como a Ana falou e outras pessoas disseram aqui também, muitas vezes esse papel não é só do RH, né? Nós estamos levando esse contexto para o organizacional, a gente entender que todos nós estamos no mesmo barco e cuidar de gente, cuidar de exatamente. pessoas faz parte do ser humano, né? Seja o líder, seja, enfim, o cliente, seja. Eu acho que nesse momento é a gente entender isso. Fornecedor, né? Enfim, todas as pessoas, né? Uhum, isso mesmo, isso mesmo. A Rosângela, isso mesmo, Alziane. Pequenas ações têm feito muita diferença, né? E é isso. Cuidar de pessoas faz toda a diferença, né? A Ana Cláudia está colocando Exatamente. aqui, né? Uhum, E aí, então, voltando aqui, né, a Teusian, como que eu faço, né? Como que eu consigo, então, através de alguma ferramenta ou enfim, né? Como que a T na prática ela consegue nos ajudar, né? Ou para quem não tem, para quem não fez o curso, ou para quem nunca ouviu falar, né? Ou para quem tem leituras mais superficiais do assunto, o que dica que uhum. você pode dar, né, para a gente, para trabalhar esse equilíbrio,
usando a análise transacional na prática? Tá. Então, assim, antes de responder a sua pergunta, eu vou só falar um pouquinho mais dos estados do ego, pode ser? Que aí eu vou falar um pouquinho da ferramenta que se chama egograma. A gente não vai fazer aqui, mas assim. Então, eu falei dos 3 estados do ego e cada estado do ego tem as suas subdivisões, por exemplo. Então, lá dentro do pai, eu tenho o pai crítico e o pai protetor, né? O pai crítico é aquele estado do ego que ele vai estruturar, ele vai direcionar, ele pode julgar, porque tem um aspecto positivo, um aspecto negativo também, ele é ético, ele é justo, né? O pai protetor, por exemplo, ele é aquele aspecto da personalidade que vai nutrir, ele vai apoiar, ele vai desenvolver, ele vai elogiar, né? Na prática, por exemplo, o líder vai oferecer um feedback para o seu colaborador. Só que no circuito negativo que a gente fala, ele é meloso, ele é em excesso protetor. Né? Ele até desqualifica a capacidade que o outro tem para lidar com aquela situação. O adulto, ele não tem subdivisão. No aspecto positivo, ele é lógico, ele é ponderado, ele é imparcial, né? Ele lida com a realidade de maneira neutra, objetiva, ele resolve problemas, né? E no circuito negativo, ele é mais distante, ele é mais frio, né? A criança livre, né? Ela é espontânea, ela é alegre, ela é criativa. No circuito negativo, a criança livre, ela é imatura, ela é egocêntrica, ela quer que as necessidades dela sejam atendidas ali de imediato. E a criança submissa, tem a criança adaptada submissa e a rebelde. A submissa, no aspecto positivo, ela é aquela que aceita bem as normas, né? Ela é cooperativa, ela é agradável, mas no circuito negativo, a criança submissa, ela se vitimiza, né? Ela é insegura. E a criança rebelde, no aspecto positivo, ela defende seus direitos, ela se posiciona de uma maneira positiva, mas no aspecto negativo, ela é cruel, ela é grosseira. Então, assim, quando você me pergunta de ferramenta, existe uma ferramenta chamada egograma. O que é esse egograma? É um gráfico que nada mais é do que a gente observar, buscar para a nossa consciência como é que tá os nossos estados do ego. Eu sou uma pessoa no dia a dia que eu julgo muito, eu critico demais, né? Então, se for assim, eu tô com muita energia no meu pai crítico, no circuito negativo, né? Não, eu sou uma pessoa que eu apoio, eu cuido, eu desenvolvo, né? Eu elogio, eu tenho esse cuidado, esse autocuidado comigo mesma, no sentido positivo. Então, eu tô com energia no meu pai protetor. E aí, como eu disse, é muito dinâmico. Eu estou ali no meu dia a dia, no meu trabalho, eu estou resolvendo problemas, né? Eu estou ponderando, eu estou trazendo informações, lidando com a realidade de maneira objetiva. Então, meu adulto está com energia. Então, assim, buscar trazer isso para a consciência. Nessa situação que eu estou vivenciando, né? Eu estou com meus estados do ego equilibrado ou tem algum que está com mais energia no momento? Numa situação. Então, por exemplo, eu estou lá trabalhando e vem uma pessoa querendo uma orientação, né? Eu estou conseguindo equilibrar, né? Eu estou com o meu adulto integrado, com esses estados do ego, quando a pessoa chega para mim, eu falo para ela, nossa, mas eu também estou com muito medo. Eu não sei como agir com essa situação. Então, se ela já vem da criança e eu também respondo na criança, qual que vai ser o resultado? Né? Ou então, se ela chega na criança pedindo esse apoio, e aí eu começo a criticá-la. Mas por que você está com medo? Como assim? Né? Qual vai ser o resultado disso também? Né? Então, assim, quando a gente fala de ferramenta, é muito importante a gente trazer para a nossa consciência. Né? E aí, se observar, nos vigiar. E aí, trazer também, buscar esse equilíbrio, se tem algo me incomodando. Sim, sim. É muito importante a gente ter essa consciência, né, que você está trazendo. Para a mudança. É autoconsciência, né, entender de fato, né, onde que eu estou. Eu acho que qualquer mudança, qualquer
qualquer, no sentido de se desenvolver, é importante a gente entender, né, Osiane? É, Quem que eu sou e além hoje, de né? desenvolver as minhas relações, como é que tá a qualidade das minhas relações, que a gente falou mais cedo, né? Uhum, uhum. Tá legal, tá Sim. bem, é isso mesmo, a imagem que eu estou passando é essa mesmo que eu quero passar? Uhum. E aí vai muito de encontro à inteligência emocional, né? Porque quando a gente fala também, né, dessa relação com o outro, a gente tem percebido assim muitas pessoas, né, com um nível de inteligência, né, de conhecimento muito grande, são pessoas tecnicamente muito competentes, mas Sim. no nível comportamental na relação do outro, tem perdido, né, grandes oportunidades. E aí, quando você fala dessa relação do outro com a AT, isso é muito importante, né? Por isso que quando você fala do autoconhecimento, também é o que eu percebo, né? O que eu tenho em termos de consciência, do que eu causo no outro e o que o outro também causa em mim. Né? Então, entender esses estados do ego, esses papéis é muito importante, né? Saber os estímulos que eu estou enviando para o outro. Porque assim, eu também não tenho o poder de causar algo em você, né? Mas Uhum, a forma como eu me comunico com você, o estímulo que eu passo para você, vai gerar um certo impacto, como você disse. Então, é importante a gente entender que impacto que eu estou causando no outro. Esse impacto que eu uhum, quero causar, né? Eu estou aproximando pessoas, eu estou afastando pessoas de mim. E aí, quando a gente fala da assertividade, por exemplo, dessa inteligência emocional, e relacionando com os estados do ego, é quando eu uso mais os aspectos positivos, os 3 estados do ego. Eu vou ser mais assertiva, vou ter a inteligência emocional maior. Quando eu lido, né, com os meus estados do ego nos circuitos negativos, eu vou ter maiores problemas na minha comunicação, conflito, né? uhum, uhum. As mesmas, Exatamente. E relacionamento. o que o Leandro coloca aqui para gente, né? Precisamos saber o nosso estado atual para depois almejar onde quero chegar. Né? Exato. Isso precisa fazer parte de todo o contexto, né, da nossa vida. Exatamente. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está vivenciando, quem você quer ser nesse momento? Né? A gente está sempre nos Uhum, reinventando. Então, qual que é a pessoa que você quer ser agora? Né? Que uhum, contribuição que você quer dar para as pessoas nesse momento? E aí, como a gente falando de uhum, RH, né? Qual que é o seu posicionamento no momento que você quer adotar? uhum. Sim, sim. Bom, a Ana Cláudia, ela está colocando aqui uma questão para a gente. Na verdade, assim, ela está bem ampla, né? E talvez você consegue, né, dar algumas dicas relacionadas à AT. Ela está dizendo que ela está cursando o curso de gestão de pessoas, né, de gestão de recursos humanos agora. Ela está Hum, adorando o curso, só que ela é leiga no assunto e não tem muita bagagem profissional, né? E ela quer saber qual dica que nós, enquanto profissionais de RH, nós podemos dar para ela, né? E se você conseguir, eu não sei se é essa a sua pergunta, tá, Ana Cláudia, mas de uma forma mais específica em relação à análise transacional ou através da sua experiência, usando da minha, o que a gente pode falar, né, para Ana Cláudia nesse momento e para outros profissionais de RH que estão aqui assistindo a gente? uhum. Bom, Ellen, tem vários caminhos, né? A gente pode fazer leituras, a gente pode fazer cursos. Então, por exemplo, dentro da AT, a gente tem toda uma formação do analista transacional, que o primeiro Uhum, passo dentro dessa formação é fazer o curso de introdução, onde você vai uhum, aprender, você vai ver os conceitos básicos e principais da AT, no curso aí de 12 horas, que inclusive vou estar ministrando aí na próxima semana. Então, é um caminho, né? Outra é buscar uhum, leituras, vídeos. Hoje a internet também tem muitos caminhos que a gente pode recorrer para nos manter informados, né? Para nos uhum, atualizar, para a gente poder estudar. Então, assim, já fica o uhum. convite aí, tá? Para Ana Cláudia, né, que Vai ser que perguntou, dia o curso, Alziane? Ana próxima Cláudia. semana vai ser o curso online ao vivo, né? Onde vai começar na segunda e vai terminar na sexta-feira. É um curso online de 10 horas, mas que depois a gente vai fazer uma reunião pós para fechar os aprendizados, tirar alguma dúvida, ver como é que as pessoas estão colocando em prática os aprendizados, né? Então a gente vai fazer depois uma Uhum. reunião pós-curso de 2 horas. Então, totalizando 12 horas, que é o tempo do curso presencial, a duração do curso presencial. Então, é uma opção aí que você tem, tá? Fica o convite. E aí, Ana Cláudia,
Nós Terapia também, também, né? que a gente estava falando, né, Ellen? Então, assim, tem vários. Olhar É, para si no dia a dia, né? Buscar esses momentos. Então, terapia, livros, cursos, enfim, leituras, tudo tudo isso. ajuda. É. E de forma mais técnica também, Ana Cláudia, depois, se você quiser, a gente entra em contato com você. Até nós também da Humanos, nós temos vários cursos técnicos na área de RH que pode te ajudar também, viu? Então, Uhum. eu não sei qual que é seu foco, mas Entende, nós né, Ellen? temos uma infinidade que pode De dar esse apoio, né? seleção, de É, treinamento e desenvolvimento, o generalista, né, que dá uma visão geral dos subsistemas de RH. Então, aí tem que muitas inclusive vai ter opções. agora também. Mas a gente entra em contato com você, tá? Para te explicar melhor. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Ana, nunca esquecer que conhecimento é poder, então estude muito, com certeza, né? Atualização e aí usar Exatamente. sempre, né, o adulto para isso. Uhum, É a expressão que a gente fala muito no momento, que é o lifelong learning, né? Que é o aprendizado para a vida uhum, toda. Então, é estudar e se uhum, manter informado constantemente. uhum. A Raquel, ó, ela participou, né, de um curso de AT que foi ministrado por você e tá Sim, falando que é um curso muito bom. legal, Raquel. Ah, Obrigada. então você é top também, viu? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta, pessoal, para a gente caminhar para a finalização. Infelizmente, a gente tem só mais 10 minutos. Então, se vocês tiverem mais Rápido. perguntas, né, para fazer aqui, passa rápido, né, Ozian? A Mônica acabou de entrar. Seja bem-vinda, Mônica. Saudade de você, viu? Seja bem-vinda, Mônica. Para mim, eu não estou vendo quem está na live aí, então não Ah, consegui sim. cumprimentar todo mundo. Eu comecei a cumprimentar no início, tá, gente? Desculpa, mas aí depois a gente empolga aqui falando, vê algumas pessoas entrando e às vezes não interage na hora. Vocês me desculpem, tá? Também estou aprendendo a lidar com essa rede aí, né? Com a live ainda. Ah, Renata, ó, ela perguntou sobre o egograma. Desculpa, Renata, eu acho que a sua pergunta passou aqui despercebida, eu não vi. Mas vamos lá, fala um pouco melhor, Elziane, sobre o egograma. Uhum. O egograma, ele é um gráfico, né, de barras, onde a gente vai colocar, olhando, fazendo uma autorreflexão, e é bem através da intuição mesmo, onde a gente vai sinalizar como é que está a nossa energia nos 6 estados do ego. Então, pai crítico, pai Uhum, protetor, adulto, criança livre, criança adaptada submissa e criança adaptada rebelde. Geralmente, a gente começa a desenhar o gráfico, né? A gente vai fazendo barras com aquele aspecto da personalidade que eu acredito que no momento tem maior catexia. Então, a gente olha para a uhum, nossa vida aí, no geral, né? Por exemplo, você pode olhar para o seu último mês. Então, por exemplo, meu último mês, eu acredito que o meu estado do ego com maior energia foi o adulto. Então, eu vou lá e desenho ele até a altura que eu quero, sabendo que ele é o que tem maior energia. Depois eu vou desenhar o aspecto da personalidade que eu acredito que está com menor energia. Aí eu acredito que o que está com menor energia, por exemplo, é a criança adaptada rebelde. Então eu desenho ela, né, com a barra menor do que o adulto, né? Enfim. E aí depois eu vou completando com os outros estados do ego, para você visualizar, né, a sua personalidade no momento. Bom, então, eu tô com muita energia no adulto. Tá bacana para o momento, para a situação, para as minhas relações? Ok. Ah, eu queria estar com mais energia na minha criança livre. Então, assim, a AT, ela te dá opções também, ela te ajuda com algumas dicas também de como fazer para energizar, né, os outros estados do ego. Então, o egograma, ele é uhum, bom isso, né, que traz essa consciência, tá? uhum. E ela está perguntando também, Elziane, se é uma ferramenta que é aplicada só por psicólogo. Não, não, eu não sou psicóloga, eu não me apresentei no início, né, eu sou pedagoga, então, assim, a gente pode, qualquer profissional pode aplicar, tá? Uhum, uhum. Bom, mais uma pergunta, se vocês tiverem, para a gente caminhar para a finalização.
Enquanto o pessoal vai fazendo a última pergunta aqui, Elziane, o que você pode deixar, né, como mensagem final, então, para quem... Peraí. É uma ferramenta que pode ser aplicada por todo profissional que conhece a metodologia independente da área de atuação. A Alana está falando aqui para a gente, né? Isso E, mesmo. exatamente. Obrigada, Alana, minha parceira aí de curso. Que vai estar com você no dia 12, né? Isso Isso, dia mesmo. 8, próxima segunda. Desculpa, dia 8, isso mesmo. A Renata, existe um curso que vocês poderiam oferecer nesse assunto? Tem interesse? Exatamente esse curso, né, Elziane, que você e a Alana estão trazendo junto, o 101, né? Fala novamente, então, quais são as datas, né? O que você pode reforçar aqui para um pouquinho sobre o curso. É um curso, então, de introdução, onde a gente vai trazer os conceitos básicos da AT, tá? A gente fala muito de personalidade, de comunicação, de relacionamento, de desqualificação, de conflitos também. Ele vai acontecer de segunda, dia 8, até dia 12, das 19 até as 21, um curso online e ao vivo, tá? Eu e a Alana, nós vamos facilitar. Nós estamos preparando com muito carinho aí a versão online para você. O pessoal está perguntando em relação à leitura. Que tipo de livro? Existe um livro específico, leituras, né, que de repente você pode compartilhar aqui com o pessoal? Tem várias leituras. Os cursos da AT, eles são regulamentados pela UNAT, que é a União Nacional dos Analistas Transacionais. A UNAT, ela tem um site, né? Então, lá tem vários livros que vocês podem adquirir também. Eu tenho alguns livros, alguns materiais que eu posso compartilhar com você, Ellen, depois você pode ir compartilhar com quem tiver interesse, tá bom? Ok, quem tiver interesse, entra lá, então, chama a gente em inbox, não Humanos, que a gente fala com você, tá? E a gente encaminha. Elziane, nós temos só mais 5 minutos, e aí depois o Instagram, ele derruba a gente, assim, né? Nem espera a gente falar tchau. Então, para a gente finalizar, seu último recado, né? Sua última orientação em relação a isso, tá? E desde já quero agradecer muito a sua presença, né? A sua disponibilidade aqui. Espero muito a gente fazer isso mais vezes. Com certeza. Agradeço também todos que estiveram aqui, todos que ainda vão assistir, porque essa live vai ficar salva, tá? Então, de coração, muito obrigada. A gente vai fazer outras lives também, com outros temas, e eu espero todos vocês na próxima novamente, tá? Passo, então, a palavra para minha amiga Elziane. Obrigada. Então, assim, o que eu queria convidar vocês, na AT a gente tem um conceito chamado contrato, né? Contrato dentro da AT é um acordo de mudança. Então, o que eu queria finalizar com vocês é combinar com vocês, fazer esse acordo, é um compromisso seu com você mesma, tá? De assim, o que você pode fazer para poder buscar mais esse equilíbrio de acordo com o que a gente falou, né? Olhando mais para o seu estado ego pai. Então, assim, que crenças que você tem, que valores que você tem, né? Quais são os seus valores, qual que é o seu legado, qual que é a sua missão de vida que você pode se apoiar agora para estar melhor nesse momento. Olhando para o adulto, né? Como é que você pode lidar com essa realidade de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais neutra, que estudos você pode fazer, como você pode se manter mais informado, né, para lidar melhor com essa situação, cuidado com o excesso de informações também, que isso prejudica também, e assim, olhando para a sua criança também, né, que cuidados que você pode fazer para você em relação à sua criança, como você pode nutrir melhor a sua criança, o que você gosta de fazer? É uma pergunta muito clássica que a gente faz, né, para atender as necessidades da sua criança. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de ver séries, filmes. No final de semana eu vou fazer aquela hidratação do meu cabelo, vou fazer uma maquiagem, vou vestir uma roupa mesmo para ficar em casa. Enfim, vou fazer aquela comida que eu adoro, né? Então, assim, queria combinar com vocês, fazer esse convite, né? Para vocês fazerem com vocês mesmos esse contrato de autocuidado, tá? Para vocês lidarem, né, se fortalecerem mais para lidar melhor, de maneira mais tranquila, mais segura e equilibrada nesse momento, tá bom? Um convite aí. Ok.
Eu assumo, né, e me comprometo a fazer isso também, né, Alziane? Porque só Legal, assim a gente sabe que ajudando a nós mesmos a gente consegue ajudar o outro, né? Então, exatamente. muita gratidão por esse momento, por Eu que compartilhar seu agradeço. conhecimento. Eu sei que no seu curso você aprofunda muito mais, obviamente, em uma hora não dá para a gente falar de tudo, né? Porque é um conteúdo muito denso e de suma importância, né? De relevância. Então, Hum, fica aí mais uma vez, né? O convite, se vocês quiserem aprofundar mais, procurem a Uzian. Se vocês que são da área de RH quiserem aprofundar mais em conteúdos de RH também, nos procure, tá? A gente está aqui para servir, para compartilhar e para aprender exatamente. também junto com você, tá bom? Estou vendo aqui a Carol Forlaneto, está aqui na live, vai Carol, fazer, ela também é uma grande parceira nossa aqui da Humanos, inclusive vai conduzir um curso de RH generalista agora. Então, quem quer conhecer esse universo de RH, essa é a chance de entender todos os subsistemas de RH no RH generalista, tá? Então, tá aqui o convite para você, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima. beijo, gente. Foi um prazer estar com vocês, tá? Fiquei muito feliz pelo convite, Ellen. Obrigada mais uma vez. E fiquei muito feliz de ter vocês aqui comigo, me ouvindo um pouquinho. Espero ter contribuído, tá bom? Ai, que Beijos. coisa boa. E semana que vem, deixa eu só aproveitar enquanto a gente não cai aqui, né? Na semana do dia 15, na verdade, tá? Nós vamos fazer a semana de RH, né? A semana de treinamento e desenvolvimento. Tô vendo que a Deise entrou aqui, a Deise é uma das nossas convidadas também. E aqui a gente vai explorar muitos temas, né? Focado para quem é da área de treinamento e desenvolvimento, que quer conhecer uma metodologia, né? Formas melhores para atuar de uma forma mais estratégica. Então, se você é de RH e quer ter esse Iniciativa. conhecimento maior, está aqui, né, o nosso convite para você estar com a gente. A semana de TD é uma semana gratuita, então vai lá, nós já temos muitos inscritos e vai ser um prazer compartilhar com vocês, tá bom? Grande beijo, gente. Até a Beijo, próxima. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Salva a live, viu, Áusia? Tá bom. Eu acho que